Fala, meu padrinho, beleza? Eu sou o professor Cisler Herculano de Geografia e essa vai ser a nossa película sobre as regiões metropolitanas. Provavelmente você já escutou na televisão algumas notícias que faziam referência, como por exemplo, vai ter muitas chuvas na região metropolitana de São Paulo, ou teve o aumento do número de assaltos na região metropolitana do Rio de Janeiro, ou teve o aumento do número da violência, ou a taxa de alfabetização melhorou na região metropolitana de Porto Alegre. Enfim, você provavelmente já ouviu falar desse termo regiões metropolitanas. Mas o que significa isso na prática? Bom, eu estou aqui para poder te explicar, para poder te ajudar, para poder te facilitar. Mas antes de a gente começar a falar da região metropolitana em si, primeiro eu tenho que falar sobre o processo. E o processo é a metropolização. Então temos aqui o nosso primeiro questionamento: o que é a metropolização? Vamos lá? Metropolização vai ser o processo de transformação de uma cidade em uma metrópole. Transformação de uma cidade em uma metrópole. Aí você me pergunta, professor, mas o que é uma metrópole? Entenda a metrópole como cidade grande ou cidade polo. Por que polo? Porque a cidade grande, ela geralmente vai polarizar as cidades que estão no seu entorno. Elas, quando têm um crescimento muito acentuado, elas conseguem influenciar até cidades que não estão no seu entorno. Mas nós vamos ver que, principalmente nas áreas mais próximas, nos municípios adjacentes, as metrópoles elas vão conseguir ter um elevado poder de influência. Mas o que faz uma cidade, por exemplo, chegar ao status, ganhar esse nome de metrópole? Como que essa cidade se torna uma cidade grande? Bom, temos aqui alguns exemplos. Primeiro, uma cidade que oferece uma grande disponibilidade de trabalho tende a ser uma cidade de muita atração de pessoas. Quanto mais pessoas começam a se aglomerar em torno desse município, desse ambiente urbano, automaticamente faz com que a cidade ela cresça, ela se expanda, correto? Outro ponto importante é a oferta de serviços. A oferta de serviços tais como educação, saúde, segurança, saneamento, também acaba atraindo essa população. E quando a gente fala de crescimento das cidades aqui num país como o Brasil, por exemplo, nós temos que citar o intenso êxodo rural. Dessa forma, como o campo tinha condições de vida muito desfavoráveis, as cidades, quando começam a crescer e ofertar serviços, acabam se transformando em grandes áreas de atração. Primeiramente, as pessoas vinham para as cidades muito para focar no trabalho da indústria e, posteriormente, se desenvolve o comércio, desenvolve os serviços, tudo isso também para poder conseguir absorver essa mão de obra que está vindo do campo. Perfeito? Aí temos um terceiro ponto: evolução dos transportes e também a intensificação de fluxos. Geralmente, quando a gente tem uma cidade grande, uma metrópole, eu não vou ter só um tipo de modal de transporte. Eu posso ter, por exemplo, transportes que são interligados. A intermodalidade é muito visível nessas metrópoles. Então, eu tenho, por exemplo, a ferrovia, seja para o trem ou seja para o metrô, eu tenho as rodovias, eu tenho até hidrovias, dependendo da característica da cidade. Ou seja, a metrópole ela é aquela cidade que consegue crescer muito mais do que as cidades que estão ao seu entorno. Veja bem, não são em todas as cidades que eu tenho transportes ou fluxos muito intensos. Não são em todas as cidades que a população é extremamente numerosa, passando de 3 ou 4 milhões. Não são em todas as cidades que eu vou ter, consequentemente, também uma boa disponibilidade de trabalho. Então, por isso que as metrópoles elas têm essa categoria, ou por assim dizer, essa grande importância. Tá entendendo? Tá de boa? Então, isso é metropolização. É quando uma cidade ela começa a receber muitas pessoas, muitos investimentos, intensificam seus fluxos e fatalmente essa cidade consegue crescer muito mais do que as cidades que estão ao seu entorno. E assim ela consegue exercer, consequentemente, o poder de polarização. Tá tranquilo, né? Tá de boa, né? Perfeito. Agora, um processo que vem junto ao processo de metropolização é a conurbação. Conurbação vem a ser, olha só, conurbação, tá? Não é cornubação, não, pelo amor de Deus. Conurbação. Vem a ser o processo de junção física e funcional de núcleos urbanos, devido ao rápido crescimento horizontal. Você provavelmente que está estudando para a prova de concurso, você já viu. Eu tenho a cidade A, eu tenho a cidade B, elas começam a receber muitas pessoas e essas cidades acabam por crescer a sua mancha urbana. Chega um determinado momento em que essas duas cidades elas se juntam, elas compartilham ali da mesma infraestrutura, da mesma malha urbana.
correto? É claro que as cidades não perdem o seu poder individual, mas praticamente você não consegue ver os limites, aonde um município termina, o outro começa e vice-versa. Esse processo de conurbação, ele está diretamente integrado ao processo de metropolização. Porque chega determinado momento em que viver na metrópole acaba sendo muito caro. E como as pessoas estão vindo do campo, muitas das vezes sem condições favoráveis, elas acabam ocupando áreas irregulares à margem dessas cidades, tanto do entorno da metrópole quanto da metrópole, que vai fazer com que os limites originais do município se expandam. Quando esses municípios eles começam a ter uma expansão muito acelerada e muito significativa, a gente vai perceber que vai chegar um determinado momento em que eles vão acabar se entrelaçando. Então, várias cidades que estão com a sua mancha urbana expandida e acabam por se integrar, geram o fenômeno chamado conurbação. Perfeito. Agora, por que a conurbação está junto com a metropolização? Simples. Porque como a metrópole ela começa a crescer muito, atrai muitas pessoas. E fatalmente, atraindo muitas pessoas, cada vez mais a mancha urbana vai se expandindo. Olha só, a mancha urbana da região do estado, perdão, da região da cidade do Rio de Janeiro. Perceba que eu tenho aqui uma imagem com diversas cidades juntas. Você praticamente não consegue ver nessa mancha aonde uma cidade termina e a outra começa. É simplesmente um borrão. Parece que tudo é uma cidade só. Perfeito? Então você já está começando a entender o que é uma região metropolitana de forma indireta. Eu tenho um processo de metropolização, a formação das metrópoles, e paralelo a ele eu tenho a conurbação acontecendo, que vai tornar essa área um grande aglomerado urbano. Tá comigo? Tá suave? Tá de boa? Então, gente, vamos parar para pensar. Eu tenho a metrópole e eu tenho cidades que estão se conurbando a metrópole. Eu tenho como fazer um planejamento apenas para a metrópole? É certo eu fazer apenas um planejamento individual? Claro que não. A dinâmica dessas cidades do entorno da metrópole é bem parecida com a dinâmica da metrópole. Então eu preciso ter uma área onde eu tenho um planejamento que seja integrado entre todas essas cidades. É aí que surgem as regiões metropolitanas. Olha só, conjunto de municípios integrados a uma cidade central, compartilhando infraestrutura e serviços. A região metropolitana eu vou definir para você melhor aqui, que é a área onde engloba a metrópole e as cidades que estão no entorno dela. Elas compartilham o mesmo transporte, a mesma infraestrutura, os mesmos serviços. A dinâmica dessas cidades é bem parecida, correto? Então, para que foi criada essas regiões metropolitanas? Para o melhor planejamento. Tem aqui, ó, foram definidas pelo Estado, ou seja, o Estado que essas cidades elas fazem parte, para um planejamento melhor, seja um planejamento de moradias, um planejamento focado no transporte, um planejamento focado no saneamento básico, na geração de empregos, ou seja, a região metropolitana vai ser a área mais importante dentro de um estado. Perfeito? A maior região metropolitana que nós temos aqui no Brasil é a região metropolitana de São Paulo, seguida da região metropolitana do Rio de Janeiro, a região metropolitana de Brasília, são as áreas com maior aglomeração. Perfeito? E é muito comum que a gente veja nessas regiões metropolitanas intensos fluxos pendulares. Fluxos pendulares são migrações diárias entre diferentes cidades. É claro que como as cidades numa região metropolitana compartilham a mesma infraestrutura, que esses fluxos vão ser muito mais comuns. Perfeito? Então é por isso que a gente vê muitas pessoas que saem do trabalho de manhã cedo, vão trabalhar em outra cidade e retornam para a sua cidade de origem. Não só o trabalho, mas também o estudo, pessoas que vão estudar geralmente em outras cidades, principalmente quem faz, por exemplo, faculdade pública, geralmente essas faculdades públicas estão em maior número das metrópoles. Então, se você mora numa cidade mais um pouco polarizada, no caso, pela metrópole, numa cidade adjacente desse núcleo, você muitas das vezes tem que estudar na metrópole. Então, você faz essa migração constante, essa migração que a gente chama de pendular. Beleza? Tranquilo? Então, região metropolitana, um conjunto de municípios integrados a uma metrópole, compartilhando infraestrutura e serviços. São definidas pelo Estado como uma forma de planejamento. Ok? Agora, para terminar, e aí eu ganhar o seu like, ganhar o seu compartilhamento, eu coloquei alguns fenômenos comuns das regiões metropolitanas. Eu tenho, por exemplo, as ilhas de calor, que é quando eu tenho o aumento da temperatura média das grandes cidades
em relação ao entorno, que não é tão urbanizado assim. Dessa forma, as grandes cidades, as metrópoles, elas tendem a ter uma temperatura muito mais elevada do que áreas que estão adjacentes a ela. É claro que, né, como tem muita gente, muito carro emitindo poluição, consequentemente isso acaba concentrando muito mais calor. E fora também a questão da alvenaria, do concreto, do asfalto, tudo isso colabora bastante. Outro processo é a verticalização. Verticalização ocorre quando há uma, uma maior vontade, ou melhor, por assim dizer, investimento na criação de prédios, na infraestrutura vertical. E isso ocorre por causa da valorização do preço do solo. Como as cidades são áreas muito valorizadas, consequentemente, vai ser muito mais vantajoso os empreendimentos focarem no crescimento vertical ao invés do horizontal. Perfeito? É por isso que se você mora numa grande cidade, você está vendo que está tendo muita construção de condomínios. Aqui no Rio de Janeiro, então, nem se fala. Muita construção de condomínios, porque a empresa que está investindo nisso, nessas moradias, consegue gastar um valor bem menor e consegue lucrar muito mais. E fatalmente, essa especulação imobiliária acaba motivando maiores crescimentos verticais e o crescimento de prédios, a padronização acaba acontecendo bastante. Beleza? Ó, macrocefalia urbana, que vai ser o inchaço urbano. O inchaço urbano acaba resultando numa maior dificuldade de um planejamento para essas grandes cidades. A macrocefalia urbana vai ser responsável pelo aumento das submoradias, pelo aumento do desemprego, pelo aumento da violência, pela dificuldade de deslocamento, de trânsito. Tudo isso é por causa de um crescimento desproporcional de uma cidade, no caso, a metrópole. Então, a região metropolitana, muitas das vezes, acaba agregando esse tipo de fenômeno da macrocefalia urbana. E guarda isso. A metropolização é típico, um típico fenômeno comum nos países subdesenvolvidos por conta do seu rápido crescimento, do seu crescimento bem acelerado e espontâneo, com pouco planejamento ou até mesmo nenhum. Bom, meus amigos, espero que você tenha entendido. Se você gostou, deixa o like. Vou deixar um quadro aqui para você com essa ilustração aqui que eu tentei fazer ela ser uma ilustração boa. Mas se você gostou, deixa o like. Tamo junto. Grande abraço.